Anything goes. Iwang ilu chu cha ku cha me ha ching su sha sha la fong yan i tao i tao. Anything goes. Wong quan su sha sha i den dao tao bien ba wei ba bien wei dao. Mong was on the da do je crois nous couchons. Good to was we fe wa long jin la dong ma song so da song yi ding we bao. Anything goes. Anything goes. De alguma forma, acho que a gente se acostumou a pensar nos chineses como meio gangsters, meio perigosos. E sem dúvida esse filme de Indiana Jones não colaborou para mudar essa imagem. Eu me lembro na época do doutorado, lá pelo ano 2000, eu estava na Inglaterra, que eu vi uma notícia dessas da ascensão da China e fiz um comentário para um colega brasileiro que também estava fazendo pós-graduação lá em East Anglia. E eu falei para ele, olha, eu tenho medo desse mundo em que a China é a superpotência. Ele me falou, por quê? Porque você acha que Estados Unidos é muito bom, né? Você viu o que os Estados Unidos fez com o Japão no final da Segunda Guerra? Você vê tanta coisa que os Estados Unidos anda fazendo por aí? E é verdade. Mas por que eu estou falando de China agora? Para entender isso, é importante a gente recorrer àquela sessão Previously on Lost. What? 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 Olha os focos de incêndio aparecendo em tudo quanto é lugar ao mesmo tempo. Daí dá pra você entender o que aconteceu em São Paulo. Não só em São Paulo, mas no Brasil inteiro. Olha, vários focos aparecendo tudo ao mesmo tempo. Trazendo essa desgraça toda que você tá vendo e os incêndios que estão acontecendo em São Paulo e na Amazônia também. Repara que como todo mundo junto de uma vez só, estranhamente, no mesmo momento, colocou fogo no Brasil inteiro. Vem gente dizer que isso é causa natural? Não. Aqui, a explicação tem níveis de abstração diferentes, né? Vamos começar com o nível mais alto de abstração, com os níveis mais abstratos de determinação. Veja, o sistema capitalista, ele funciona. Tá, eu já vou começar discordando do Jones, né? Porque ele já começa, quando ele fala assim, vamos pro nível mais elevado de abstração, ele já começa no sistema capitalista. Não, você pode ir num nível mais elevado de abstração, né? A espécie humana, né? Porque as mudanças
climáticas começaram já há bastante tempo, né? Há evidências de que, inclusive, o homem pré-revolução industrial já causou um certo aquecimento do planeta, e por mais que o capitalismo seja de fato extremamente poderoso na aceleração do colapso climático, o comunismo também não foi bom, né? E, enfim, eu acho que se a gente quiser pensar no nível mais abstrato, mais amplo, a gente tem que pensar no ser humano de modo geral. Sobre falar que o comunismo também tem graves problemas ecológicos, teria sido melhor falar em socialismo, porque o comunismo nunca foi implantado na vida real. Quem está falando aí agora é Vitor Moura Visoni, que é um importante membro da comunidade do nosso canal, que herdamos da comunidade do canal do professor Paulo Giraldelli. Quero que vocês vejam 2 vídeos, hein? O que eu fiz agora de agradecimento pelos vídeos que me mandaram por conta do meu aniversário. Professor Paulo Giraldelli, eu queria agradecer muito todo o incentivo que você me deu para trabalhar com comunicação sobre política e meio ambiente no YouTube. Isso deu todo um novo rumo para a minha vida. Esse vídeo que vocês estão vendo é a minha contribuição para o vídeo geral dos parabéns do professor Paulo Giraldelli, que está lá no canal dele, né? Eu vou reproduzir aqui só a minha parte. Eu estava desgostoso de ser apenas professor, de ser apenas pesquisador, e agora estou aqui falando para uma comunidade maior na internet, e isso foi muito importante para mim. E o seu trabalho no canal, na Esquerda Reflexiva, foi uma grande inspiração para mim, e segue sendo um grande aprendizado estar junto com vocês aí nessa atividade tão importante. 23 de agosto. Fiz um vídeo de agradecimento e com um convite que vocês têm que ver lá. Então é isso, hoje é o dia de lhe desejar feliz aniversário, muita saúde, muita felicidade, e que estejamos juntos aí por muitos e muitos anos. E tem também um outro vídeo que vocês precisam ver, que é sobre ecologia, aquecimento global, sobre o agro. O Rodolfo Salme, da Esquerda Reflexiva. Então, nós fizemos um vídeo explicando, né, o que é efetivamente ter algum parâmetro em ecologia. Tá vendo? Além da contribuição do próprio conteúdo do canal do professor Paulo, um conteúdo político, filosófico de alta qualidade, também existem as conversas nas comunidades do canal, e ele também ajuda a levantar os canais pequenos da internet. Muita gente começou com ele, né? O professor Léo, até o biólogo Henrique também teve o seu canal inicialmente alavancado graças a um esforço conjunto dele com o professor Paulo Giraldelli. No comunismo não existe a figura do Estado. A China é o país que mais planta árvores no planeta. A capacidade de reagir aos seus erros me parece muito maior no socialismo do que no capitalismo. Sim, Vitor, eu não tenho dúvida de que a mão do Estado chinês pode ser mais inteligente do que a mão invisível do mercado. Eu já falei bastante disso com o Vitor. O Vitor é um entusiasta da China. E quando eu fui falar para ele sobre o colapso climático, o colapso da civilização e eventual extinção da humanidade, ele usou as soluções ambientais da China como exemplo de que nem tudo estaria perdido, porque a própria China está encontrando soluções. Vamos usar aqui o aplicativo Wind para entender o que está acontecendo no mundo nesse exato momento em termos de emissão de monóxido de carbono, tá? Então, botando a camada monóxido de carbono. Você já baixou o aplicativo Wind? É gratuito, é fácil de usar, é interessante. Olha aí, ó, o Brasil inteiro queimando, tá?
Então, muita emissão de carbono no Brasil. Vamos dar uma olhada nos Estados Unidos? Olha, parece menos. Né? Tem muito fogo nos Estados Unidos também, mas muito menos do que o Brasil. Olha a África Central. Muita queima de floresta tropical na Ásia. E olha só, aí no Mediterrâneo, né? A Turquia. Alguma coisa acontecendo aí nessa ilha de Karlovraci, que está tendo muita emissão ali, deve ter grandes incêndios aí na Turquia nesse exato momento. Mas estamos a caminho da China. Vamos ver o que está acontecendo. Aí no caminho a gente passa pela Índia, né? E aí, ó, o nordeste da China. Então a China emite uma quantidade de carbono que não é compatível com um planeta que não vá sofrer colapso ambiental. Né? Eu fui dar uma olhadinha ali na Sibéria, parece que a Sibéria estava queimando loucamente dias atrás. Agora parece que amenizou, né? Isso já se via em Mao, quando deu a louca nele de exterminar os pardais e percebeu o desastre ecológico que isso estava causando. Mandou importar pardais da Rússia. Essa história é contada aqui. Quando Mao Tse-tung exterminou os pardais e teve que importar pássaros da União Soviética. Sem mais delongas, passo a palavra para o jornalista Reinaldo Azevedo. Puxa, o que será que ele tem para dizer? Esse é o Glaucio Gonzalez. No seu canal de mesmo nome, @Glaucio Gonzalez, num vídeo em que ele faz reflexões sobre esquerda e direita, que é bastante relevante nesse nosso debate mais geral sobre a China. Aqui? Ok. Boa tarde a todos. Agradeço mais uma vez o convite que me fez o Clube Militar. Feliz de estar ao lado da ministra Eliane Calmon, do Rodrigo Constantino, meu amigo, professor Fabiano. Parabéns pela exposição. Meu Deus, Gonzalez. É o Reinaldo Azevedo antigo no Clube Militar, junto do Rodrigo Constantino. Deve ser um show de horrores. Estive aqui há 2 anos, acho, e havia uma súcia ali fora, gritando, abaixo a ditadura, sei lá o quê. Eu estava aqui em companhia do jornalista. Certíssima, eu também, por mim, toda vez que eu passasse na frente do Clube Militar, eu gritaria, abaixo a ditadura. Muito justo. Jornalista Merval Pereira, e discutíamos liberdade de expressão, não é? Muitos de vocês devem se lembrar. Curiosamente, ao mesmo tempo, acontecia em São Paulo uma reunião no Sindicato dos Jornalistas de São Paulo em defesa do controle social da mídia. Que país curioso! Eu debati a liberdade de expressão num clube militar e num órgão civil de defesa de uma categoria, uma outra súcia defendia censura. Legal, pelo menos você admite que não existe nenhuma democracia entre os militares, que eles vão servir para censurar. E que é muito estranho que um sindicato esteja discutindo como censurar. Que bom que você entende isso. Você entende que os militares servem para censurar e que, teoricamente, um grupo civil deveria servir para defender a liberdade de expressão, né? Mas pelo menos eu fico feliz que você entenda que os militares não estão aí para defender liberdades de expressão, né? Especialmente liberdade de expressão civil. Muito bom, muito bom. Gostei, muito bom. O conceito de aplicação das cidades esponjas em resposta às enchentes também é originário da China. Aí a minha amiga Astrid respondeu: plantar árvores e reflorestar não são sinônimos, e os desastres ambientais causados no próprio território chinês para alcançar a primazia econômica são inegáveis. Mano, não morreremos se admitirmos que existem problemas também no modelo chinês. Pelo contrário,
é um caminho para não repeti-los. Já entendemos que as políticas de Lula e Dilma causam no presente impactos dramáticos e ainda causarão se o projeto de integração for implementado. Desse projeto de integração, pouco se fala, mas é uma coisa sinistra. Até o Monteiro vai fazer um especial pra gente sobre ele, né? Trata-se de uma saída do Brasil diretamente para o Pacífico para a gente poder mandar para a China tudo que eles quiserem comprar e o que eles quiserem comprar vai ter alguém aqui disposto a vender. Projeto que, aliás, que serve sobretudo na facilitação do escoamento dos produtos do agro e da mineração para a China. Mas essa é uma discussão que nunca chega a lugar nenhum. Ué, como não? Uma discussão importantíssima. Vamos fazer aqui no canal. É claro, nenhuma discussão leva a lugar nenhum, porque as pessoas que tomam decisões não estão nem aí para as grandes discussões. Mas não é por isso que a gente vai deixar tudo acontecer e não vai nem denunciar nos nossos canais. Mas eu nunca disse que a China não tem problemas. Ela os identifica e busca corrigi-los. Busca corrigi-los de acordo com os interesses da própria China. Mas para avançar nesse debate sobre esquerda e direita, vamos voltar ao vídeo do professor Paulo Giraldelli. Os bolsonaristas, a direita toda, tá, né? Pesquisa para lá, pesquisa para lá. A pergunta deles olha só a pergunta deles. Olha só. Quem é de nós que pode tentar enfrentar o Lula? Gostaram? Estão tudo alvoroçado, né? A Pericrente levanta a bunda e fala que é ela. Aí vem o Tarcísio, a cara toda furada de buraco, parece parece a lua, cheia de cratera. Eu sei que não é muito bacana ficar falando do aspecto do rosto de cada um, mas eu quando vi aquele Tarcísio eu falei, cara, esse cara é muito feio. Não é possível. E o Haddad, né? O Haddad, aquela cara de galã. Não é possível que o paulista vai trocar o Haddad tão fino, tão educado por aquele Tarcísio nojento. Mas o paulista, às vezes, ele é tão reacionário que para não ganhar um petista, vota em qualquer coisa, né? Agora é bem possível que para não ganhar o Boulos, bote assim, um bandido piramideiro. Sabe esse povo que manda esses e-mails com vírus? É a turma do Marçal, né? E pode ser que votem na porra do e-mail com vírus, né? Pra não botar o Boulos. Olha, São Paulo é dose, viu? Sou eu. Aí, enfim. Tem até o próprio Bolsonaro. Também se mete, tá inelegível e tá ali. Cacarejando. Né? Presidente, o senhor pode explicar um pouco melhor uma declaração do senhor que foi mal interpretada sobre a questão da origem do vírus na China? Mas eu não falei a palavra China. Não é isso que eu estou pensando. Não, peraí, eu falei a palavra China hoje de manhã? Não falei. Bolsonaro era um que vivia dividido entre um impulso de atacar a China e a necessidade de não melindrar a China para não atrapalhar o agronegócio. I like China. I just sold an apartment for $15 million to somebody from China. Am I supposed to dislike them? Aliás, outro exemplo. Se o vírus surgiu na China e a vacina também veio de lá, quem anunciou primeiro foi a Rússia com a Sputnik, mas a China anunciou logo depois e vacinou antes. O único país latino-americano a produzir sua própria vacina para a Covid foi a Cuba socialista. Aí o Vitor compartilha esse artigo aqui que saiu no Valor Econômico, chamado Cidades Esponja na China absorvem excesso de chuvas. E comentou, o Brasil vai aprender com seus erros? Não me parece que vai. A China aprende. Para mim, a capacidade de reação da China, de lidar com seus problemas, é maior do que em qualquer outro país. Eu tenho até a ideia de que, assim, se os problemas da China vêm do capitalismo dela, a solução vem do socialismo que ela tem. É a minha visão, não? Enfim, é isso.
Oi, pessoal. Eu tenho estudado bastante a China, sabe? Mesmo porque meu pai era um grande estudioso e admirador da China. E agora, como eu sou estudiosa de abelhas, o que mais se fala é que na China não tem mais abelha em algumas regiões, tem uma dificuldade enorme, então tem que polinizar as plantas com pincel. Eu vou tentar achar reportagem disso, mas que eu saiba, isso foi numa região só que aconteceu e a economia local já mudou, já não precisam mais de abelha porque mudou a economia. Pois é, Vitor, esse aqui é o ponto. Então, a economia planejada da China consegue adaptar uma região que precisava de abelhas e que perdeu as abelhas, então a economia pode ser redirecionada, né? Mas aí no nível nacional, quando se perdem abelhas em grande escala, como é que fica, né? E por mais que a China consiga resolver suas questões no nível nacional, o estrago que ela está causando na África e que vai causar no Brasil através desse escoamento de produtos para o Pacífico, né? Então o Brasil entra em colapso, a Amazônia entra em colapso, a África está queimando e aí é capaz a China de evitar o colapso ambiental, o colapso climático e o colapso da civilização global? Eu acho que não. Eu não vejo. Por mais que eles consigam resolver questões pontualmente, pela imensa capacidade, a imensa força que é a economia planejada, eu mantenho a posição de que socialismo ou capitalismo, nós estamos indo para o buraco do mesmo jeito. Talvez o capitalismo nos leve um pouco mais rápido, ainda mais desse capitalismo precário, periférico brasileiro, mas de toda forma a tendência é o colapso. A China realmente sofreu alguns dos maiores desastres ambientais do mundo, né, com locais extremamente poluídos por agrotóxico, algumas hidrelétricas que foram feitas que causaram extinção de peixes, de botos e de coisas assim. Cláudio está falando da hidrelétrica de Três Gargantas, que levou o boto de água doce daquele rio à extinção, né? E olha que eles investiram muito para tentar salvar aquele boto, né? Porque estava em jogo a imagem da China na questão ambiental. Mas não deu certo, né? O boto se acabou, né? Ele está extinto. Enfim, é um país que foi grandemente estragado porque eles precisavam produzir comida, né? Fizeram um esforço monumental para tirar a gente da pobreza e da fome. Nos últimos 80 anos é o país que mais tirou gente da pobreza, né? Mas teve um preço terrível a pagar, não tem praticamente quase nada de áreas de mata nativa, perderam flora, fauna nativa, assim, uma velocidade estonteante. Pois é, foi uma degradação imensa para tirar a população chinesa da fome, né? Diferente do Brasil, em que o nosso agro só faz gerar fome, gerar miséria e gerar destruição. A coisa mais brasileira no agronegócio é a degradação ambiental que fica, sabe? A coisa mais brasileira no agronegócio é a degradação ambiental que fica. Porque boa parte da riqueza produzida com isso vai para fora, máquinas e equipamentos são produzidos de fora, semente de fora, adubo de fora, fertilizante de fora, tudo monopólio estrangeiro, cadeias produtivas globais dos Estados Unidos, da China, da União Europeia, controlando a produção dita brasileira. E sem falar que o lucro dos burgueses brasileiros nem fica no Brasil, né? Vai para paraísos fiscais, vai para fundo de investimento da União Europeia, dos Estados Unidos e por aí afora. E aí isso intensifica a destruição ambiental no Brasil. Porque, veja, por muitos anos se criou uma campanha de melhorar a imagem do latifúndio brasileiro, né? Inclusive substituindo a palavra latifúndio pela palavra agronegócio. E aí ficou muito famosa a campanha da Rede Globo, né? O agro é tech, o agro é pop, o agro é tudo. Agro é tech, agro é pop, agro é tudo. Tá na Globo. Mas a situação não deixa de ser dramática lá na China também. E hoje tem projetos impressionantes de tentativa de recuperação. Então a China é o único país que eu conheço que tem metas para 5 anos, para 10 anos e para 100 anos. Eu imagino, deve ter várias metas para vários cenários, né? Cenários que incluem vários níveis de aquecimento global e degradação ambiental, inclusive cenários que
consideram a possibilidade de guerras e destruição nuclear em grande escala. Enquanto isso, o Brasil segue destruindo a floresta amazônica, que é evidentemente estratégica para a sobrevivência do Brasil ao longo do próximo século. Né? Como é que vamos estar daqui a 100 anos? Veja o caso de Beijing, que era uma cidade onde as pessoas notoriamente caíam mortas andando no meio da rua de tanta poluição. Isso é fato, as pessoas ainda hoje caem mortas andando no meio da rua, como acontece em São Paulo, né? A gente não acredita, mas isso é verdade. E lá eles fizeram um esforço gigantesco de despoluição da região, fecharam mais de 200 empresas que estavam poluindo, mandaram para outros lugares, enfim, plantaram milhões de árvores para tentar limpar a atmosfera. Tudo isso demora, né? Mas a China tem essa capacidade impressionante de autocrítica e de analisar e vamos melhorar. Então hoje eles têm grandes projetos para melhorar, para descarbonizar a economia e para plantar árvores e tal. Só que o estrago foi muito grande nos anos 50, 60, 70, né? Usando todo tipo de agrotóxico e plantando em tudo no país inteiro, não deixando quase nenhuma área ficar, e eles ainda têm um deserto, né? Que a China tem um deserto dentro do país enorme, então uma grande parte do país é infértil, né? Mas eu não sei se eu apresentei, essa moça que está falando aí é a Cláudia Bório, né? Eu acho que eu não preciso apresentar mais, porque ela já apareceu aí em vários vídeos aqui do canal, mas nunca é demais lembrar, porque tá sempre entrando gente nova que talvez não conheça. Cláudia Bório é uma colapsista. Ela acredita que estamos diante do colapso da civilização, assim como eu. E ela fica impressionada de como a China, os chineses, estão se preparando para essa situação. Enfim, essa é a minha observação pessoal aí. O que eu achei interessante também foi que eu estava seguindo um jornalista português, que agora me perdi dele no Twitter, quando veio o Covid, ele estava morando na China. Tem muito português na China, né, por conta da nossa conexão com Macau, que é uma ex-colônia portuguesa. Então falam português, tem chineses que falam português, é uma mistura muito interessante. E esse jornalista estava morando na China, numa grande cidade, e ele teve que fazer lockdown por causa do Covid. E daí no prédio onde ele estava, toda semana ele recebia uma cesta básica chinesa. E para você ver como eles são, assim, comem pouco, gastam pouco, desperdiçam pouco, a cesta básica dele é uma caixinha muito modesta, com legumes, arroz, umas coisas e um franguinho. Mas, cara, o franguinho era do tamanho de um galeto, assim, para passar uma semana. Meu Deus, eu ia comer o franguinho no almoço do primeiro dia e já não ia ter o que comer no jantar. E ele recebeu e comeu e falou, olha, ficou meio apertado, mas eu não passei fome. E daí uma vez por semana eles tinham que descer, fazer teste do Covid e voltar para dentro, porque o governo estava tentando fazer aquele esforço de eliminar o Covid, né? E foi bastante bem sucedido, aliás, porque foi rígido, né? Rigoroso, e começou a isolar os doentes e claro que aí a doença vai desaparecendo. E sim, Vitor, tem abelhas na China, sim, tanto que eles vendem e exportam mel também, mas o mel deles é de péssima qualidade e em vários testes que foram feitos, principalmente nos Estados Unidos, detectaram agrotóxico presente no mel, porque eles ainda têm uma agronomia grandemente dependente de agrotóxico. Então as abelhas lá não estão assim super felizes não, mas tem abelha sim. Mas assim, só para ressaltar que o impacto dos problemas ambientais lá sempre foi gigantesco, porque, né, o esforço contra a fome e tal foi tão grande que não sei se eles tinham uma legislação ambiental ou foram ao longo dos anos aperfeiçoando, mas o país foi muito devastado. Pois é, tudo isso para lembrar que o nível mais amplo de análise não é o capitalismo, como apontou Jones Manuel, né, que é muito crítico do capitalismo. O nível mais amplo de análise é o ser humano. O ser humano que
sempre dá um jeito de resolver seus problemas, né? E a população humana segue crescendo, não colapsa, né? Quantos bilhões de habitantes temos hoje na China, né? Então, muito esperto, muito inteligente, consegue alimentar esse povo todo, mas às custas de uma degradação ambiental que vai avançando a passos largos, e tem uma hora que a gente não vai conseguir conter isso e vamos viver o colapso ambiental e a grande mortandade de pessoas no Brasil, na China e em toda parte, né? Provavelmente começando no Brasil, porque a China está se planejando. Muito. Hoje eles fazem todos esses programas e tal, mas tem um passivo ambiental, vamos dizer assim, muito grande. Oi, Cláudia. Eu concordo, assim, bastante com o que você falou, tá? Eu não estou discordando, não. Realmente, eu diria que tudo que você disse tá bastante correto. Agora, em parte até preocupante, né? Porque, assim, dizendo que o uso de agrotóxico em pesticidas na China, né, foi tão intenso, e hoje o Brasil está muito mais do que a China, né? Usa muito mais pesticida e muito mais agrotóxico do que a China e até os Estados Unidos, né? Sim, por quê? Porque a China começou a usar muito agrotóxico, né, muito fertilizante, na tentativa de alimentar aquele mais de 1 bilhão de pessoas, aqueles 2 bilhões de pessoas. Enquanto que o Brasil não está pensando em alimentar ninguém, né? O Brasil é usar agrotóxico loucamente, independente da doença, do câncer, da degradação ambiental e da fome do povo, né? O que vale aqui é o lucro fácil e foda-se o resto, né? Para falar no português vulgar, mais claríssimo. Oi, amigo. Sim, o Brasil usa mais agrotóxico mesmo que todo mundo. Embora tenha várias metodologias para fazer essa conta, né? Por metro quadrado ou por litro por habitante, depende quanto você toma de agrotóxico por semana, né? Mas sim, o Brasil usa uma quantidade alarmante e aquelas liberações todas que teve no governo Bolsonaro foram gigantescas. E eu estudei um pouco isso, né? Porque inclusive sou autora de um capítulo de um livro sobre agrotóxicos e abelhas, que está publicado aí da UFPR, com muita honra para mim. E assim, a grande parte das liberações que teve de agrotóxicos foram de novos usos para agrotóxicos que já são usados. O que significa que o agricultor está comprando mais agrotóxico e usando em mais plantas e mais culturas que ele não usava. E também no gado, né? Porque não vamos esquecer que o gado no Brasil, ele usa muito agrotóxico para verme, para mosca, que a gente tem aquela famosa mosca do chifre, para berne, que é a mosca do berne, né? Então, sim, temos uma questão séria, mas a China também tem, e pior porque existe uma certa dúvida sobre os dados que ela publica, né? Não se sabe muito bem, mas sabe-se que a China tem áreas muito contaminadas também com os antigos agrotóxicos, né? Que são os clorados, os fosforados, que são aqueles que têm a persistência ambiental muito maior do que os modernos, né? Porque os modernos, que estão substituindo aos poucos os antigos, eles são todos perigosos, fazem mal, mas a maioria deles, as moléculas são degradáveis, né? No Brasil não é mais permitido usar nenhum organoclorado, nem organofosforado, ou seja, DDT, BHC, esses aí já foram todos proibidos. O DDT foi proibido, mas ainda tinha estoques até o ano 2000, mais ou menos. Mas por conta da dengue, voltou a ser usado um desses produtos que são bioacumuladores, que agora não me ocorre o nome, mas que ele é usado no fumacê, veja que bacana. É um altamente cancerígeno e perigoso, acho que é o Malathion. Pois é, o Brasil tem essas questões, mas eu sei que a China tem, porque tanto pelo desaparecimento dos insetos, como pelo desaparecimento de pássaros, e também pelo problema do mel da China ser contaminado, e isso é possível ver, né? Você faz uma cromatografia e você consegue ver o que tem dentro. E o mel da China é ruim, ele é contaminado, tanto que
no Brasil a gente sempre fala, nunca compre mel da China, nunca compre pólen de procedência desconhecida para alimentar suas abelhas também, que é uma coisa que apicultor faz. A gente compra pólen, faz um negócio chamado bombom de pólen e dá para as abelhas no inverno. Mas se você fizer isso com pólen chinês, você pode estar dando doenças e também agrotóxicos para suas abelhas comerem. Coisas da vida. Coisas da vida nada, Cláudia. São coisas da morte. Coisas do colapso ambiental. Coisas do colapso da civilização e do processo que vai nos levar, eu acredito, à extinção da humanidade. E essa é a visão mais ampla, né? Claro, o capitalismo é terrível, é predador, né? Mesmo onde ele parece mais limpo, né? No norte da Europa, ele só tem essa característica, esse aspecto benevolente, porque eles poluem no resto do mundo. Então você vê lá a Noruega, né, com as suas grandes mineradoras atuando aqui na Amazônia, a gente vê a Hidro causando um estrago imenso aí na foz do Amazonas, né? Então o capitalismo, mesmo quando ele tem aspectos assim sociais mais desenvolvidos, ele causa um estrago global. O comunismo, né? O Vitor disse que não existe comunismo na prática, nunca existiu, porque teria que ser um regime sem Estado, então ele prefere chamar de socialismo, que seja. O socialismo tem uma capacidade grande de resolver problemas locais, né? Problemas até nacionais, mas e os problemas globais? Eu não vejo solução. Eu vejo que a gente está entrando na decadência da vida humana na Terra. E essa é a visão mais ampla, né? Não é a crítica ao capitalismo muito pertinente, a crítica muito correta que Jones Manuel faz, mas ainda é uma visão limitada, né? A questão é que o ser humano com a sua engenhosidade, com a sua inteligência, com a sua capacidade de adaptação, está levando o planeta inteiro para o colapso. E esse é o nosso caminho, infelizmente. Para saber mais e participar dessa luta radical pelos povos indígenas, a floresta tropical e a biodiversidade de modo geral, inscreva-se no canal, deixe seu like e comentário.